Qué bueno pues estar reunidos una vez más. Graças a Deus por podermos nos congregar e considerar a palavra do Senhor. Gracias al Señor nos podemos reunir y considerar la palabra del Señor. Na primeira mensagem, na segunda-feira, aqui em Barranquilha, En el primer mensaje, el lunes aquí en Barranquilla, eu falei da importância do ministério da palavra de Deus. yo hablé de la importancia del ministerio de la palabra de Dios, Que a obra de Deus é o resultado da palavra. que la obra de Dios es el resultado de la palabra E que sem a palavra não tem obra de Deus. y que sin la palabra no hay obra de Dios. Então o progresso da obra de Deus depende do progresso do ministério da palavra. El progreso de la obra de Dios depende del ministerio de la palabra, la obra del ministerio de la palabra. Na segunda mensagem em Soledade, En el segundo mensaje en soledad, falei da multiplicação da palavra. hablé de la multiplicación de la palabra, Que aquela palavra que inicialmente estava com os apóstolos, aquella palabra que inicialmente comenzó con los apóstoles, agora se multiplicou para todos os santos. ahora se multiplicó para todos los santos. Quando aconteceu a perseguição no capítulo 8 de Atos, Cuando sucedió la persecución en el capítulo 8 del libro de Hechos, embora os apóstolos ficaram em Jerusalém, todos os santos foram espalhados para todos os lugares. sin embargo, que los apóstoles quedaron en Jerusalén, todos los demás fueron esparcidos por muchos lugares. E todos aqueles irmãos simples passaram a pregar o Evangelho. Y todos aquellos hermanos sencillos pasaron a predicar el Evangelio. Isso mostra para nós que a obra se multiplicou porque a palavra se multiplicou. Eso muestra para nosotros que la obra se multiplicó porque la palabra se multiplicó. E Deus pôde contar com todo o seu povo. Y Dios puede contar con todo su pueblo. Ele não contou apenas com Pedro, Tiago e João. Él no contaba apenas con Pedro, Santiago y Juan, Ele contava com todos os santos. él contaba con todos los santos. Mas a maneira de servir o Senhor era por meio da palavra. Mas la manera que ellos servían al Señor era por medio de la palabra. E ontem na cidade de Malambo, Y ayer en la ciudad de Malambo falamos da necessidade de progredir no serviço para a edificação da igreja. hablamos de la necesidad de proseguir o avanzar en el servicio para la edificación de la iglesia. Então falamos de 1 Coríntios 12, Hablamos de 1 Corintios 12. como todos os santos são chamados para servir. Como todos los santos son llamados a servir. Mas é necessário coordenação no corpo de Cristo. Mas es necesario que haya coordinación en el cuerpo. Cada membro encontra o seu lugar. Cada miembro encontrando su lugar. E embora sejamos muitos membros, somos um só corpo. Aunque seamos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Mas Paulo vai mostrar que existe uma hierarquia de serviço. Mas Pablo nos mostraba que existe una jerarquía de servicios. Não é uma hierarquia posicional. No es una jerarquía de posiciones, Não se trata de instituição humana, no se trata de una institución humana, de cargos, de cargos, mas sim de funções. mas sí de algo que son funciones, São serviços que são mais importantes. son servicios que son más importantes. Todos os serviços e todos os santos são importantes. Todo el servicio y todos los santos son importantes, Mas existem aqueles que vêm primeiro. mas existen aquellos que vienen primero. É como uma casa, você começa com o fundamento. Es como una casa, usted comienza por el fundamento. Então Paulo vai dizer que embora sejamos o corpo de Cristo, Entonces Pablo va a decir que aunque seamos el cuerpo de Cristo, Deus colocou primeiramente na igreja apóstolos. Dios colocó primeramente en la iglesia apóstoles, Em segundo lugar, profetas. en segundo lugar profetas, Em terceiro lugar, mestres. en tercer lugar maestros. Depois ele vai falar dos outros serviços. Después él va a hablar de los otros servicios. Então você vê que Paulo coloca uma hierarquia. Entonces usted se da cuenta que Pablo está poniendo la jerarquía. Mas por que tem esse primeiro, segundo e terceiro? Más porque existe ese primer, segundo y tercero. Porque ele está falando daqueles homens, dons que tinham o ministério da palavra. Porque él está hablando de aquellos hombres que tenían dones del ministerio de la palabra. E ele inclusive fala dos dons de governo. Inclusive habla de algunos dones que tienen que ver con el gobierno, Tem a ver com a liderança espiritual. con el liderazgo espiritual. Então os apóstolos eram aqueles que não apenas
pregavam o evangelho e fundavam igreja em muitos lugares, Entonces los apóstoles no solo eran aquellos que predicaban el evangelio y fundaban algunas iglesias, mas eles também confirmavam os anciãos que o Espírito Santo levantava. mas ellos también confirmaban ancianos, aquellos que el Espíritu Santo levantaba. De tempo em tempo eles visitavam essas igrejas. De tiempo en tiempo ellos visitaban estas iglesias Então eles colaboravam com aquelas coisas que faltavam ser reparadas. y ellos colaboraban con aquellas cosas que tenían que ser reparadas. É como uma construção de um edifício. Es como la construcción de un edificio Estava em obra. que estaba en obra. Então precisava de obreiros que pudessem ajudar o edifício a ser edificado. Entonces se necesitaba de obreros que pudieran ayudar al edificio para que fuera edificado. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, considerar a quarta mensagem, Hoy, por la gracia del Señor, vamos a considerar el cuarto asunto, que é o governo do Espírito Santo no culto ou na reunião da igreja. que es el gobierno del Espíritu Santo en la reunión o en el culto de la iglesia. Porque a palavra de Deus ela quer atingir todos os aspectos práticos da vida da igreja. Y la palabra de Dios quiere tocar todos los aspectos prácticos de la vida de la iglesia. E nós vamos voltar à carta de Paulo aos Coríntios. Entonces vamos a volver a la carta de Pablo a los Corintios. Vamos no capítulo 14, Vamos en el capítulo 14. a partir do versículo 1 ao 5, temos a primeira sessão desse capítulo. Vamos en el capítulo 14, a partir del versículo 1 al 5, tenemos la primera sección. A palavra-chave aqui é edificação. La palabra clave aquí es edificación. Podemos ler dos versículos 1 ao 5. Podemos leer de los versículos del 1 al 5. ¿Alguno, hermano? Capítulo 14, versículo del 1 al 5. Que lo tenga listo. Primera de los Corintios 14, Sim. 1 al 5. Amén, damos gracias por tu palabra. Amém. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amém. Amén. A palavra edificação ela é tão importante nesse capítulo. La palabra edificación es tan importante en este capítulo. Você lembra que qual era a profissão de Paulo? ¿Ustedes recuerdan cuál era la profesión de Pablo? Carpero. Ele construía tendas. Él construía tiendas. Então ele tem dia de construção. Entonces él sabía de construcción. No capítulo 3 ele fala: eu como sábio construtor lancei o fundamento. En el capítulo 3 él dice que él como un perito constructor lanzó el fundamento. Essa palavra era muito comum no vocabulário dos arquitetos da época. Esa palabra era muy común en los arquitectos de aquella época. Eles olhavam a planta e eles pensavam numa construção. Ellos miraban un lugar y pensaban en una construcción. Agora Paulo, quando está falando aos Coríntios, Ahora cuando Pablo está hablando a los Corintios, embora ele tenha apresentado a imagem do corpo de Cristo no capítulo 12, aunque él haya usado la imagen del cuerpo de Cristo en el capítulo 12, agora ele vai apresentar a imagem do templo de Deus. ahora él va a presentar la imagen del templo de Dios. E é necessário todos termos consciência que precisamos edificar. Y es necesario que todos tengamos conciencia que necesitamos edificar. Nós somos chamados à edificação. Nosotros somos llamados a un trabajo, la edificación. Então, os coríntios tinham uma exibição, uma preferência pelos dons, Entonces los corintios tenían como una ambición o una preferencia con algunos dones, mas cada um pensava em si mesmo. pero pensaban solo en ellos mismos. Eles não pensavam na construção da igreja. Ellos no estaban pensando en la edificación de la iglesia. Por isso que haviam tantas crises entre eles. Por eso habían tantas crisis entre ellos.
Como é necessário a gente considerar a mente do Espírito Santo através de Paulo. Cómo es importante que nosotros consideremos la mente del Espíritu Santo a través de Pablo. O autor, que conhecia muito bem a Escritura, diz que tudo que fizermos, se não edificar, estará destruindo. Un autor que conocía muy bien las Escrituras decía que todo lo que hagamos, si no edifica, estará destruyendo. Os coríntios negligenciavam a profecia e priorizavam os dons de língua. Los corintios eran negligentes con la profecía y preferían el don de lenguas. Eles, infelizmente, tinham esse aspecto do exibicionismo. Ellos lastimosamente tenían aquel aspecto del exhibicionismo. Gostavam de coisas sensacionalistas. Les gustaban los sensacionalistas. Alguns priorizavam o conhecimento elevado. A otros les gustaba el conocimiento muy elevado. Então eles tinham essas coisas de ter êxtase, ter grandes experiências e sensações. Entonces ellos tenían estas cosas de tener éxtasis y grandes experiencias. Mas sentir, eles não pensavam na construção. mas ellos no pensaban en la edificación. Então podiam se reunir vezes após vezes. Entonces podían reunirse vez tras vez. Era como se crianças estivessem levando tijolo, ferro, pedra de um lado para o outro. Es como si niños estuvieran llevando de un lado para otro piedras, hierro, madera, Mas a casa não estava sendo edificada. pero la casa no estaba siendo edificada. Imagine se você encontra um terreno cheio de materiais de construção. Imagínese que usted encuentra un terreno lleno de materiales de construcción. É fácil as pessoas roubarem esses Es materiais. fácil para las personas robarse el material. É fácil as crianças ir lá brincar e quebrar tudo. Es fácil para los niños ir a ponerse a jugar allí y dañarlo todo. Então você tem que ter vigilantes ali. Entonces usted tiene que tener unos vigilantes. Mas dificilmente alguém vai roubar uma casa edificada. Más difícilmente usted va a robarse una casa que ya ha sido construida. Às vezes, aqueles que servem são como vigilantes. Ay, a veces aquellos que sirven son como los vigilantes E todos nós somos como crianças. y todos nosotros como niños. Precisamos de alguém que está sempre cuidando de nós. Necesitamos de alguien que siempre nos esté cuidando. E evite que a gente vá reunir em outro lugar ou que alguém leve o material da casa. Y evite que alguien tome algo de la casa y lo lleve para otro lugar. Mas se tivermos uma casa construída, Mas si tenemos una casa construida, não teremos esse medo. no vamos a tener ese temor. Eu nunca vi ninguém roubar uma casa. Yo nunca vi a nadie robarse una casa. Ou seja, alguém pode entrar numa casa, mas roubar uma casa inteira, eu O pelo sea, menos alguien não puede entrar a ouvi la falar. casa y sacar algo de la casa, pero robarse la casa entera. Então Paulo estava chocado que eles haviam se desviado do propósito principal. Entonces Pablo estaba enojado porque ellos habían desenfocado su propósito principal. O propósito nem sequer era a reunião da igreja, El propósito ni siquiera era la reunión de la iglesia, mas eles focavam na reunião e nos dons. mas ellos se enfocaban en la reunión y los dones. Por isso eles se contentavam simplesmente em reunir e cada um falar a sua língua e exercitar o seu dom. Por eso ellos estaban contentos solo con reunirse, cada uno ejercitar su don de lenguas. Mas era como eu disse, a ilustração, como se as crianças estivessem brincando com as ferramentas, mas não temos casa. Mas era como decíamos en la ilustración, niños que estaban jugando con los materiales, pero no hay una casa. Se você observar uma casa sendo construída, Si usted mira una casa siendo construida, cada dia que você voltar ali, alguma coisa está diferente. cada día que usted vuelve allí, algo está diferente. As paredes estão subindo. Las paredes están subiendo. Você está vendo ferro sendo colocado para cima. Se está viendo que la estructura, el hierro está siendo colocado E hacia arriba. no começo tem muito trabalho. En el comienzo hay mucho É trabajo. duro, Es difícil. mas você vai vendo a casa edificada. Mas você está vendo que se está edificando la E casa. cada vez que a casa é edificada é mais difícil roubar esses materiais. Cada vez que la casa está siendo más edificada, es difícil que se pierdan los materiales. Assim é a igreja. Así la iglesia. Se estamos sendo edificados dia após dia, Si estamos siendo edificados día tras día, mais difícil será o inimigo prevalecer. más difícil va a ser para el enemigo que prevalece. Então nós precisamos ser todos cooperadores de Deus. Entonces necesitamos ser todos colaboradores de Dios. Podemos ilustrar os pastores como os pedreiros. Podríamos ilustrar que los pastores son como aquellos que constructores E os mestres são os serventes de obra. y los maestros como aquellos que ayudan en la obra. Eles fazem a massa para os pedreiros trabalhar. Ellos hacen las mezclas para que los constructores trabajen.
No país, no Brasil, o servente de obra é a profissão mais baixa. En nuestro país, aquellos que ayudantes de la obra es la profesión más baja. Na construção, eles não são os que estão acima. Os mestres de obra, os mestres de obra são como os serventes, eles estão lá embaixo. En la construcción, los ayudantes de la obra son como los que están ahí más abajo. Os evangelistas poderíamos comparar com aqueles que trazem o material. Los evangelistas podríamos decir que son aquellos que traen el material. Os apóstolos são aqueles que têm a planta, lidam com o fundamento e supervisionam a obra. Los apóstoles serían como los ingenieros, los que conocen la planta, los que miran los fundamentos. Os profetas são como aqueles que às vezes chegam, olham, essa parede está torta. Los profetas serían como los interventores, los que miran si las cosas están bien hechas. Então nós precisamos de todos os ministérios, Entonces nosotros necesitamos de todos los ministerios, desde que eles estejam focados na edificação da casa. desde que ellos estén enfocados en el trabajo de la edificación de la casa. Mas se alguém quer seguir um ministério individual, Mas si alguien quiere seguir un ministerio individual, ele vai gerar um grande problema para a construção. se va a volver un gran problema para la construcción. E isso é um problema do nosso tempo. Y ese es un problema en nuestros días. Líderes que querem andar sozinhos. Personas que quieren andar solos. Às vezes as paredes estão tortas, A veces las paredes están torcidas, mas ele não escuta ninguém. mas ellos no escuchan a nadie. Então toda a obra vai ficar torta. Entonces toda la obra queda torcida. Nós precisamos de todos. Nosotros necesitamos de todos. E precisamos todos nós termos bom ânimo para cooperar uns com os outros. Y necesitamos todos tener buen ánimo para cooperar los unos con los Então, otros. Paulo está corrigindo esses irmãos, Pablo está corrigiendo a estos hermanos. porque eles se dividiram. Porque ellos se dividían. Eles preferiam alguns obreiros em detrimento de outros. Ellos preferían algunos obreros en detrimento de otros. E por isso a casa não ia ser edificada. Por eso la casa no estaba siendo Porque edificada. cada um tem o seu lugar. Que cada uno tenga su lugar. Agora eles também preferiam dons em detrimento de outros. Ahora también ellos preferían algunos dones en detrimento de otros. E Paulo está mostrando que isso está errado. Pablo también nos muestra que eso está equivocado. Precisamos de todos os dons, todos os serviços. Necesitamos de todos los dones y de todos los servicios. Imagine que um dom seja o martelo. Imagínese que un don sea un martillo. Então o serrote, a enxada, fala, nós não precisamos de você. Entonces el serrucho y los tornillos digan, no necesitamos de usted. Até o dia que tem que pregar os pregos. Hasta el día que tiene que pegar Os pregos que... los clavos. Como vamos fazer? ¿Cómo vamos a hacer? Então nós precisamos de todos os dons. Entonces nosotros necesitamos de todos los dones. Quando não temos esse equilíbrio e a complementação de todos, Cuando no tenemos ese equilibrio y la complementación de todos, então a obra não pode ser concluída. entonces la obra no puede ser concluida. E a gente fica aí dando volta nos materiais. Entonces la gente queda ahí dando vueltas con los materiales. Que Deus nos ajude para construirmos Que Dios nos ayude para edificarnos e não sermos meninos. y no ser como niños. Paulo disse, vocês estão preferindo as línguas no lugar da profecia. Pablo está diciendo que ustedes prefieren las lenguas en lugar de la profecía. Mas você não sabe que quem fala em língua edifica a si mesmo? Pero usted no sabe que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. E que se não tiver interpretação, ninguém está entendendo o que ele fala. Y si no tienen interpretación, nadie va a entender lo que está hablando. Qual o benefício disso? ¿Cuál es el beneficio de eso? Nenhum, Ninguno. a não ser para a própria pessoa. A no ser para la propia persona. Mas aquele que profetiza, Mas aquel que profetiza, ele é maior do que quem fala em língua. él es mayor que el que habla en lenguas. Porque ele agora está consolando, edificando, exortando os irmãos. Porque él está edificando, consolando, exhortando a los hermanos. E a preocupação de Paulo é a edificação. Pablo está muy preocupado en la edificación. Agora, quando Paulo fala para priorizar a profecia, Entonces cuando Pablo habla para priorizar la profecía, porque ele está dizendo, já que vocês querem dons, então procure os melhores. porque Pablo les está diciendo, ya que ustedes quieren don, entonces busquen los mejores. Procure profetizar. Procuren profetizar. Naquela época eles não tinham a Bíblia como nós. En aquella época ellos no tenían la Biblia como nosotros. Era muito caro ter um rolo do Velho Testamento. Era muy costoso tener un rollo del Antiguo Testamento. As cartas de Paulo, nem todas estavam escritas. Las cartas de Pablo todavía no estaban todas escritas. Então eles não tinham a Bíblia como nós. Entonces ellos no tenían la Biblia como nosotros. Então, o que Paulo está querendo dizer sobre falar em profecia? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice hablen en profecía? Parece que são duas coisas. Parece que son dos cosas. Primeiro era falar aquilo que Paulo já havia falado.
primero era hablar aquello que Pablo había hablado. E os apóstolos pioneiros também. Y los apóstoles pioneros también. Ou seja, aquela tradição oral daquilo que era a doutrina dos apóstolos. O sea, aquella tradición oral que era la doctrina de los apóstoles. Eles deveriam compartilhar essas coisas. Ellos debían compartir estas cosas. E em segundo lugar, era aquilo que o Espírito Santo inspirava o profeta a falar. Y en segundo lugar era aquello que el Espíritu Santo inspiraba al profeta a hablar. Mas não poderia ser uma mensagem que entrasse em contradição com o que os apóstolos falaram. Mas no podía ser un mensaje que entrara en contradicción con lo que ya los apóstoles habían hablado. Então isso era um ambiente assim que dependia muito do Espírito Santo, Entonces era un ambiente que dependía mucho del Espíritu Santo, mas era também um ambiente muito vulnerável para o misticismo, para os erros. mas también era un ambiente muy vulnerable a muchos errores y al misticismo. Graças a Deus que hoje temos a Bíblia. Gracias a Dios hoy tenemos la Biblia E todos nós somos encorajados a profetizar. y todos somos animados a profetizar, Só que o sentido de profecia para aplicar para o nosso tempo solo que el sentido de profecía que se aplica para nuestros días é diferente de alguém receber uma revelação e falar na igreja. es diferente de que alguien reciba una revelación y la hable a la iglesia, Porque agora o Novo Testamento já foi encerrado lá no primeiro século. porque ya el Nuevo Testamento fue cerrado en el primer siglo. Então ninguém pode ir além do que está escrito. Entonces nadie puede ir más allá de lo que ya está escrito. O mais adequado seria dizer que profecia hoje Lo más correcto sería decir que profecía hoy seria alguém falar inspirado pelo Espírito Santo sería alguien hablando inspirado por el Espíritu Santo o conteúdo daquilo que está escrito con el contenido de aquello que está escrito para suprir uma necessidade presente da igreja. para suplir las necesidades presentes de la iglesia. Isso seria uma profecia bíblica. Eso es lo que sería una profecía bíblica. Falar as Escrituras Hablar las escrituras na direção do Espírito Santo en la dirección del Espíritu para Santo suprir a necessidade presente da igreja. para suplir las necesidades presentes de la iglesia. Ou seja, uma profecia hoje não seria falar algo contraditório às Escrituras, O sea, hablar una profecía hoy no sería hablar en contra de lo que dicen las escrituras e também não teria edificação falar coisas que não seja prática para o nosso tempo. y tampoco habría edificación si se hablaran cosas que no son prácticas para nuestro tiempo. Imagine que eu ensinasse vocês que temos que fugir para os montes, Imagínese que yo le enseñara a usted que tenemos que huir para los montes, mas nós não estamos sendo perseguidos. mas nosotros no estamos siendo perseguidos. Agora imagine se estivéssemos na perseguição Ahora imagínese que si tuviéramos una persecución e eu falasse, não, irmãos, fica tranquilo que o Senhor vai nos proteger. y yo les dijera, hermanos, quedémonos tranquilos que el Señor nos va a proteger. Eu seria um falso profeta, Yo sería un falso profeta, porque Jesus falou, porque Jesús habló. quando perseguirem vocês numa cidade, Cuando los persigan en una ciudad, vocês fujam para outra. ustedes váyanse a otra. Então a profecia hoje seria falar as Escrituras, Entonces la profecía hoy sería hablar las escrituras inspirado pelo Espírito Santo, inspirada por el Espíritu mas Santo, para alimentar e pastorear o rebanho. más para alimentar y pastorear el rebaño. Será que a gente fica claro com isso? ¿Será que nosotros estamos entendiendo esto? Isso é muito importante a gente entender, Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. porque a gente está procurando fazer uma aplicação bíblica e espiritual para os nossos dias. Porque nosotros siempre debemos estar buscando hacer una aplicación bíblica y espiritual para nuestros días. Se a gente prega uma mensagem que não tem uma aplicação para o nosso tempo, Si nosotros predicamos un mensaje que no tiene aplicación para nuestros então días, não teremos edificação. entonces no seríamos edificados. Seria alguém trazer um material para casa Sería como alguien que trae el material a su casa que não serve para nada. que no sirve para construir. Ele vai atrapalhar. Lo que va a hacer es generar molestias. Agora, Paulo fala muito da palavra profetizar e também fala de profetas. Pablo habla mucho de la palabra profetizar y también de profetas. Mas precisamos concluir que não temos profeta como no Velho Testamento. Mas necesitamos concluir que no tenemos profetas como en el Antiguo Testamento. Porque no Antigo Testamento o profeta recebia um encargo de Deus. Porque en el Antiguo Testamento el profeta recibía una carga de Dios. E ele falava aquela profecia sem às vezes ter uma base escrita. Y él hablaba aquella profecía sin a veces tener una base escrita. E o que ele falou se tornava base escrita. Y lo que él habló se volvió una base escrita. Porque a revelação era progressiva, estava sendo desenvolvida. Porque la revelación era progresiva y estaba siendo desarrollada. Agora, em nosso tempo, nós não temos esse ministério de predizer o futuro.
Ahora nosotros no tenemos ese ministerio de predecir el futuro. O ministério daquele que é profeta ou que tem dom de profecia é falar pelo Espírito Santo o que já está escrito. El ministerio del profeta, aquel que tiene el don de profecía, es hablar por el Espíritu Santo aquello que ya está escrito. Esse é um ambiente às vezes perigoso, Ese a veces es un ambiente muy peligroso, porque alguns se colocam como profetas porque algunos se colocan como profetas e querem nos arrastar daquilo que está escrito y nos quieren sacar de aquello que está escrito para viver em torno de uma especulação. para vivir en torno a una especulación. Olha o que Paulo falou para os coríntios. Lo que Pablo le dijo a los Corintios, 1 Coríntios 4:6, se alguém puder ler. 1 Corintios 4:6, si alguien puede leer. Amén. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Você está vendo o que Paulo está falando? ¿Usted está viendo lo que Pablo está hablando? O Novo Testamento não estava completo. El Nuevo Testamento no estaba completo. Várias cartas nesse tempo nem sequer estavam escritas. Varias cartas en ese tiempo ni siquiera estaban escritas. Mas Paulo já havia respondido por escrito algumas perguntas deles. Pero Pablo ya había respondido por escrito algunas preguntas de ellos. E eles tinham também o Antigo Testamento. Y ellos también tenían el Antiguo Testamento. Agora Paulo está falando, olha, eu apliquei essas coisas comparado a mim e a Apolo. Ahora Pablo les está diciendo, yo hablé estas cosas comparándome a mí y a Apolos, 2 obreiros de peso, dos hombres de peso, para que em nós vocês aprendam a não ir além do que está escrito. para que nosotros ustedes aprendan que no pueden ir más allá de lo que está escrito. Se formos além do que está escrito, Si vamos más allá de lo que está escrito, não é o Espírito Santo que está nos dirigindo, no es el Espíritu Santo que nos é o está espírito de erro. dirigiendo, es un espíritu de error. E ele diz, não façam isso porque vão estar se ensoberbecendo um contra o outro. Y él les dice, no hagan eso porque van a terminar ensoberbeciéndose los unos contra los otros. Todo aquele que faz especulação com a Bíblia, Todos aquellos que especulan con la Biblia, eles estão se envaidecendo. ellos están envaneciendo. É isso que Paulo está falando. Es eso que Pablo está diciendo. É muito sutil quando você lê a história da igreja. Es muy sutil cuando usted lee la historia de la iglesia. Muitos que se tornaram falsos profetas eram queridos homens de Deus. Muchos que se volvieron falsos profetas eran queridos hombres. Mas o que aconteceu com eles? Mas ¿qué sucedió con ellos? Eles se achavam profetas com as mesmas prerrogativas dos profetas do Velho Testamento. Ellos se hallaban que eran profetas con la misma prerrogativa de aquellos que eran del Antiguo Testamento. Ninguém tem as prerrogativas dos profetas do Velho Testamento e nem dos apóstolos do primeiro século. Nadie tiene las prerrogativas de los apóstoles ni los profetas del Antiguo Testamento. Porque os apóstolos lançaram o fundamento. Porque los apóstoles lanzaron el O fundamento. máximo que nós podemos fazer hoje Lo máximo que nosotros podríamos hacer hoy é considerar a interpretação daquilo que eles já falaram. es considerar la interpretación de aquellos que ya hablaron. Mas nós não temos as mesmas prerrogativas que eles. Mas nosotros no tenemos las mismas prerrogativas que ellos. Ninguém pode dizer que a palavra dele é a palavra de Deus, Nadie puede decir que la palabra de él es la palabra de Dios. como se fossem apóstolos do primeiro século. Como si fuesen apóstoles del primer siglo. Porque se isso acontecer, Porque si eso sucediere, nós corremos o risco de deixar as escrituras nosotros corremos el riesgo de dejar las e escrituras seguir essas interpretações. y seguir esas interpretaciones. Nós cremos que existem apóstolos em nosso tempo Nosotros creemos que existen apóstoles en nuestros e também o ministério profético, y también ministerios de los profetas. mas eles não têm as mesmas prerrogativas dos primeiros. Mas ellos no tienen las mismas prerrogativas de aquellos primeros. Para simplificar, os apóstolos são missionários. Para simplificar el asunto, los apóstoles hoy en día serían como misioneros. Eles têm o ministério da palavra, Ellos tienen el ministerio de la palabra, mas o seu ministério é levar adiante aquilo que já está escrito mas su ministerio es llevar adelante aquello que ya está escrito e ajudar a igreja a andar conforme as escrituras. y ayudar a la iglesia a andar conforme a las escrituras. Agora, quantos problemas nós temos hoje? Mas, ¿cuántos problemas tenemos hoy?
quando temos interpretações particulares, cuando tenemos interpretaciones muy particulares, como se essas pessoas fossem gigantes espirituais. como si estas personas fueran gigantes espirituales. E aí, se a igreja for criança, Y ahí si la iglesia es inmadura, e se formos criança como os coríntios eram, y si somos inmaduros y niños como los corintios eran, nós gostaremos de novidades. nosotros vamos a ir corriendo tras las novedades. Com muito respeito, falo meus irmãos, Con mucho respeto le hablo a mis hermanos, especialmente as escatologias, as profecias dos últimos tempos. especialmente en cuestiones de escatología y asuntos de últimos tiempos. Faça um teste. Haga una prueba. Pega aí umas 5 ou 10 crianças. Tome unas 5 o 10 niños. Leva elas para um pequeno edifício que está em construção, de uns 3 andares. Y llévelas a ellas a un pequeño edificio de 3 pisos. E você vai lá com os adultos também. Y usted vaya con los adultos también. Solta todo mundo ali. Suelte a todo el mundo E allí fica observando. y mire, quédese observando. Então você vai perceber, os homens vão olhar as estruturas. Usted se va a dar cuenta, los hombres miran la estructura. Nossa, esse prédio está ficando bom. Esta casa está quedando buena. Será que suporta mais um andar ou mais um piso para cima? ¿Será que soporta otro piso más? E as mulheres vão pensar, puxa, talvez aqui vai ficar muito bom as cortinas, as portas. Estão pensando no acabamento. Las mujeres van a comenzar a pensar, y aquí quedarían bonitas las cortinas, van a estar mirando como... Vamos lá ver a detalles. cozinha, vamos ver a cozinha, como é que vai ser? Vamos a mirar la cocina. como- Vai lá para a cozinha. Y van para la cocina. E as crianças, os meninos, para onde vocês acham que vão? Y los niños, ¿para dónde ustedes piensan? Se você não cuidar, Si ustedes no cuidan, daqui a pouco estão lá no terraço, ellos en poco momento están en la terraza, por lugares mais altos. en el lugar más alto. É uma tentação. Es una tentación. E se não tiver um parapeito lá em cima, Y si no hay una buena baranda, allá aí é perigoso um empurrar o outro lá de cima. hasta se vuelve peligroso que se caigan de allá encima. Assim, infelizmente, tem sido na igreja. Así infelizmente ha sido la iglesia. Os irmãos mais maduros estão mais preocupados com o fundamento e com as estruturas. Los hermanos que son maduros generalmente están más preocupados con fundamentos y estructura. Como proteger a família? Cómo proteger la familia. Como impedir uma tragédia? Cómo impedir una tragedia. Como preparar a casa de tal maneira que, se a família se mudar para ali, Cómo preparar una casa de tal manera que si la familia se va a vivir allí, ela fique bem. ellos estén bien. Claro, precisamos cuidar da cobertura, Claro, también debemos pensar en no la teto, terraza, mas isso não é a primeira coisa. mas eso no son las primeras Mas para as crianças quase sempre é a primeira coisa. pero para los inmaduros generalmente casi siempre es la primera. Quando você La- olha os irmãos de Corinto, Cuando usted mira los hermanos de Corinto, pareciam ser muitas crianças brigando e brincando com as ferramentas e os materiais da casa. parecían ser como niños peleando y corriendo y jugando con las herramientas de la casa. E de vez em quando tem algumas crianças caindo lá de cima do terraço. De vez en cuando tenía algunos niños cayéndose de allá arriba de la terraza. Paulo chegou a falar aos Gálatas, cuidado para vocês não se devorar uns aos outros como besta fera. Pablo les dijo a los Gálatas, cuidado que ustedes no se devoren los unos a los otros como perros salvajes. A igreja tem sido assim, A la iglesia a veces ha sido así. mas que Deus nos ajude Mas que Dios nos ayude para pensarmos na igreja como uma edificação. para pensar en la iglesia como la edificación. Se você já mexeu com construção, Si usted ya tuvo que tratar con algunos asuntos, você sabe que às vezes você vai ter que falar com as pessoas. usted sabe que a veces va a tener que hablar con las personas. Olha, muito obrigado pela sua ideia, Muchas gracias por su idea, sua sugestão. por su sugestión. A sogra da sogra, do tio, do parente e tal, deu uma sugestão muito boa. La suegra, el tío del pariente dio unas sugerencias muy buenas. Todo mundo que vai lá, olha, eu acho que vai ficar bom fazer isso e aquilo. Todo el mundo que vaya siempre va a tener sugerencias. Sería bueno que usted hiciera esto o aquello. Mas se você é um arquiteto ou um profissional responsável, Si usted es un arquitecto o un profesional responsable, ainda que você não quer ofender as pessoas, aunque usted no quiera ofender a las você personas, não pode aceitar isso. usted no puede aceptar todo. Você tem que aceitar, você tem que seguir o que está na planta. Usted tiene que seguir lo que está en los planos. Lá no Brasil costumamos falar cabeça de porco. Allá en el Brasil acostumbramos a decir como cabeza de puerco. É que as pessoas vão puxando um quartinho para um lado, quebram uma parede do outro lado.
Cada hora vai fazendo uma coisa diferente. Cada una persona va a querer hacer un cuerpo esto y en otro lugar aquello, todo diferente, Porque não tem uma planta. porque no tiene plan. E quer agradar os parentes. Comienza a hacer las cosas para agradar a los demás. Então a igreja não pode ser assim. La iglesia no puede ser así. Ela não pode viver de improvisação. Ella no puede vivir de la improvisación. Precisamos olhar claramente para a planta. Necesitamos mirar claramente los planos. Precisamos de arquitetos Necesitamos de arquitectos e aqueles obreiros responsáveis. y de obreros responsables. Precisamos da cooperação de todos Necesitamos la cooperación de todos e os materiais que Deus escolheu. y los materiales que Dios escogió. E esses materiais não são as nossas opiniões nem nossas empolgações. Y esos materiales no son nuestras opiniones ni nuestros impulsos. Paulo fala dos materiais no capítulo 3. Pablo habla de los materiales en el capítulo 3. Ele vai dizer que a palha, a feno e madeiro vão ser queimadas, Él dice que la paja, la madera y el heno van a ser quemados. que representa as opiniões humanas, sabedoria humana. Y eso representan las opiniones y la sabiduría humana. Então nós precisamos considerar que a palavra edificação é a palavra-chave. Entonces necesitamos considerar que la palabra edificación es una palabra clave. Às vezes se mexe muitos materiais. A veces nos preocupamos mucho en los materiales. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, mas já se passaram muitos anos e não temos a casa. Y nos llevamos de aquí para allá, de allá para acá, y pasan años y no hemos edificado nada. Lá no Brasil existe uma situação muito complicada. Allá en Brasil existe una situación muy difícil. Quando começa uma obra pública, Cuando se comienza un trabajo, una obra pública, aí você tem alguns trabalhando, usted tiene ahí algunos trabajando, bem poucos. bien poco, Aí aparece um supervisor. y ahí aparece el supervisor. Depois vem mais 2 supervisores do supervisor. Y después aparecen dos supervisores de supervisión. Depois vem um auditor. Después viene el auditor. E assim vai surgindo uma série de outras pessoas trabalhando. Y así van surgiendo una serie de personas trabajando. Todo mundo fica ali com a caneta olhando e falando. Todo el mundo está ahí con el papel y el esfero mirando. E os que estão trabalhando, que são bem pouquinhos, Y los que están trabajando, que son bien pocos. quando eles constroem alguma coisa, o outro supervisor manda destruir que está errado. Y cuando construyen alguna cosa, el otro está supervisando para mirar si está equivocado. E aí levam-se anos e anos e aquilo não termina. Y eso puede durar años y años y no termina. E o dinheiro some. Y el dinero se acaba. Mas acho que isso não tem aqui na Colômbia, é só lá no Brasil. Mas eso no sucede aquí, solo en Brasil. Agora a igreja não pode ser assim. Hermanos, la iglesia no puede ser así. Não podemos ter inclusive obreiros extralocais No podemos inclusive tener obreros extralocales que chegam numa localidade, que llegan a una localidad, faz uma série de coisas, hacen una serie de cosas, prega uma série de coisas, predican una serie de cosas aí depois vai embora y después se van e fica uma confusão. y queda una confusión. E às vezes a situação piora no lugar de melhorar. Y a veces la situación empeora en el lugar. Não tem edificação. No hay edificación. Vocês estão me entendendo? ¿Ustedes me entienden? Que o Senhor nos ajude a não sermos como a igreja em Corinto. Que el Señor nos ayude a no ser como la iglesia de Corinto. Agora, se a gente olhar esse texto do capítulo 14, Ahora sí, nosotros miramos el pasaje del capítulo 14, do verso 1 ao 5, a palavra principal é edificação. verso 1 al 5, la palabra principal es edificación. Do versículo 6 ao 25 é entendimento. Del versículo 6 al 21 es entendimiento. 25. 6 al 25 es A entendimiento. palavra entendimento aparece pelo menos 8 vezes. La palabra entendimiento aparece por lo menos 8 veces. E eram inicialmente os dois problemas da igreja em Corinto. Y eran inicialmente los dos problemas de la iglesia de Corinto. Primeiro, não tinha edificação. Primero, no hay edificación. E segundo, eles não tinham entendimento. Y segundo, no había entendimiento. Nada era muito claro. Nada era claro. As coisas eram obscuras. Las cosas eran oscuras. Olha o capítulo 14, verso 6. Alguém pode ler? Mire el versículo 6 del capítulo 14. ¿Alguien lo puede leer? Dice: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ou seja, qual o proveito que vocês vão ter? O sea, ¿de qué les va a aprovechar? Talvez hoje nós não temos uma confusão com línguas estranhas, Tal vez hoy nosotros no tenemos confusión con lenguas extrañas, mas podemos ter confusão de assuntos que depois ninguém entende nada.
pero podemos tener confusión de asuntos que después nadie entiende nada. Pode ser uma mensagem que falou, mas amanhã ninguém lembra de nada. Puede ser un mensaje que la persona habló y ya mañana nadie recuerda nada. É como se fosse uma língua estranha. Es como si fuera una lengua extraña. Vocês estão entendendo? Então Paulo está dizendo, se eu for até vocês, se eu falar uma coisa estranha, vocês não vão ter proveito. Entonces Pablo está diciendo, si yo les hablo algo extraño, ustedes no van a tener entendimiento. Ele fala então 4 características que deve ter aquele que fala a palavra. Entonces él habla aquí 4 características de aquellos que hablan la palabra. Revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. Revelación, ciencia o conocimiento, profecía o doctrina. Então Paulo está enfatizando a importância do ensinamento doutrinário na igreja. Entonces Pablo está enfatizando la importancia de la enseñanza con doctrina en la iglesia. Porque eles agora se congregaram para o culto a Deus, para a adoração. Porque ellos ahora se están reuniendo para adorar a Dios. Mas a nossa adoração tem que ser na verdade. Mas nuestra adoración tiene que ser en la verdad. Porque do contrário pode se transformar só em emocionalismo e superstição. Porque si no es así, puede fácilmente volverse algo solo emocional o supersticioso. Precisamos saber no que cremos e por que cremos nessas coisas. Necesitamos saber en lo que creemos y por qué creemos en esas cosas. Agora começa a ficar mais claro Ahora comienza a quedar más claro que o profeta ministrava com clareza a verdade para a igreja. que el profeta ministraba con claridad para la iglesia. E agora havia edificação e a igreja amadurecia. Y ahora había edificación y la iglesia maduraba. Em outras palavras, quando se expõe as escrituras com clareza En otras palabras, cuando se enseñan las escrituras con claridad e fazemos aplicação para o nosso tempo, y hacemos una aplicación para nuestro tiempo, nós teremos entendimento e edificação. nosotros vamos a tener entendimiento y edificación. Se não expor as escrituras, não teremos entendimento. Si no exponemos las escrituras, no va a haber entendimiento. E se não aplicar as escrituras para os nossos dias, não teremos edificação. Y si no aplicamos las escrituras para nuestros días, no tendremos edificación. Seria como você explicar para as pessoas numa obra que está sendo construída. Sería como usted explicar para las personas sobre una obra que está siendo edificada. Várias coisas boas. Varias cosas muy Mas se buenas. você não falar, agora você pega aquela tábua, você pega o martelo e vamos junto trabalhar. Pero si usted no dice, bueno, ahora usted coja un ladrillo, usted una cosa y vamos a trabajar, Nada vai sair do lugar. nada va a salir de aquel lugar. Precisamos ter esse senso de que estamos andando para frente, estamos construindo. Necesitamos tener ese sentimiento de que estamos caminando hacia adelante y estamos construyendo. Então Paulo vai dar 3 ilustrações falando da importância do entendimento, da clareza. Entonces Pablo va a dar 3 ilustraciones de la importancia de la claridad, de tener entendimiento. 1 Coríntios 14, versos 7 a 11. 1 Corintios 14, del 7 al 11. É assim com os instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o las citaras, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? A primeira ilustração são os instrumentos. La primera ilustración son instrumentos. É muito ruim você usar ouvir instrumento desafinado. Es muy malo para usted escuchar un instrumento desafinado. Se tiver uma confusão, você não sabe que música que está tocando. Si hay una confusión, usted no sabe ni qué música se está tocando. E ele segue dizendo, pois também se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Então a segunda ilustração é a trombeta lá no exército, quando tinha que tocar o som correto para os soldados obedecer. La segunda ilustración entonces es la trompeta cuando tiene que dar el sonido para la guerra. Se não tiver um som claro, os soldados não sabem aonde devem ir. Si no hay un sonido claro, los soldados no van a saber a dónde ir. A igreja tem que ter liderança bíblica e espiritual. La iglesia tiene que tener un liderazgo bíblico y espiritual. Homens maduros que sejam homens da palavra. Hombres maduros que sean de la palabra. E que nós possamos ter segurança de que estamos numa direção clara. Y
que nosotros podamos tener seguridad de que nos están dirigiendo a un lugar claro. Nós somos um exército, o exército de Deus. Nosotros somos el ejército de Dios. Precisamos ser preparados, treinados para seguir adiante. Nosotros necesitamos ser preparados y entrenados para seguir adelante. E ele vai dar a terceira ilustração. Y ahora otra tercera ilustración. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras incompreensíveis, como se entenderá o que é dito? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Porque hablaréis al aire. Ele está dizendo que agora, na conversação, no diálogo entre as pessoas, Él está diciendo que ahora la conversación o el diálogo entre las personas precisa haver clareza, senão nós não vamos entender. necesita ser claro, si no, no vamos a entender. Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu ontem. Déjeme dar un ejemplo de algo que sucedió ayer. Não vou falar o nome do santo. No voy a hablar el nombre del santo. Eu ganhei uma empanada ontem de juca, Yo gané ayer un pastel de yuca. mas eu pensei que era de farinha, Yo pensé que era de harina, então eu não quis comer. entonces yo no quise comer. Mas quando alguém falou para mim que era de mandioca, Mas cuando alguien me dijo que era de yuca, eu falei, não, eu quero comer. dije, no, yo quiero comer. Mas a minha empanada já estava na mão e na boca de uma irmã. El empanada ya estaba en la mano y en la Aí eu boca. gritei, é meu, eu quero. Aí yo dije, es mío, yo quiero. Aí o marido dela foi lá e pegou o salgadinho. Ahí el marido de ella fue y cogió el pastel. Eu fiquei feliz, porque achei que ele ia me dar. Yo dije que muy agradecido porque él no le iba a dar. Mas ele abriu o meu salgadinho Mas él cogió mi pastel, e botou o creme em cima puso una salsa encima, e comeu na minha frente. se lo comió delante mío. Um absurdo isso. Un absurdo eso. Depois ele falou que ele não entende o português. Después él habló que no entendía el portugués. É isso que Paulo está falando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eu espero que ele tenha sido sincero. Menos mal que me iba a decir quién era y está señalando. Yo espero que él haya sido sincero. Ele ainda falou assim que a culpa foi do tradutor. Él habló así que la culpa era del traductor. Mas é isso que Paulo está falando. Eso que Pablo está diciendo. Se na nossa conversa não formos claros, Si en nuestra conversación no somos alguém está falando uma língua estranha. alguien está hablando una lengua extraña. Então você pensa que a pessoa entendeu, ela não entendeu. Usted piensa que la persona está entendiendo, pero no está Por entendiendo. isso que o assunto do entendimento bíblico, a verdade de Deus é tão importante. Por eso el asunto del entendimiento bíblico, la verdad de Dios es tan importante. Senão nós vamos ter confusão. No vamos a tener confusión. A intenção é até boa, La intención puede ser hasta buena, mas nós não teremos edificação. no tendremos edificación. Então Paulo vai dizer que existe muito tipo de vozes no mundo e nenhuma delas são sem significado. Pues Pablo dice que existen muchos tipos de sonidos en el mundo, pero ninguno de ellos carece de significado. Por favor, o versículo 12, alguém pode ler em voz alta? Por favor, ¿alguien puede leer el versículo 12 en voz alta? 12. Sim. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Eu gosto da minha versão, sem querer puxar a brasa para a sardinha dos brasileiros, Me gusta mi versión sin querer llevar a mirar las mas porque diz mais parecido com o original. que dice más parecido al original. Procurem progredir nos dons para a edificação. Busquen progresar en los dones para el- Ou seja, aqueles dons que são mais úteis à igreja. o sea, aquellos dones que son más útiles para la E iglesia. os mais úteis são aqueles que têm a ver com o ministério da palavra. Aquellos más útiles son aquellos que tienen que ver con el ministerio de la palabra. Não importa qual serviço você vai fazer na igreja. No importa cuál servicio usted hace en la iglesia. Mesmo que você esteja só cuidando das crianças. Aunque usted esté solo cuidando de los niños, Você precisa ser cheio da palavra. necesita ser llena de la palabra. Se você é uma menina, uma jovem de 13 ou 15 anos, Usted es una joven de 13, 15 e años, vai ajudar as crianças, va a ayudar a los niños. você vai ser mais útil se você servir a palavra para as crianças. Usted va a ser más útil si usted sirve la palabra. ¿no? Então temos muitos dons na igreja, Entonces tenemos muchos dones en la iglesia. mas nós devemos querer progredir. Nosotros tenemos que querer progresar. E o progresso se vê quando você serve mais com a palavra. Y el progreso se va a ver cuando usted sirve más con la palabra. Agora, se formos analfabetos bíblicos, Ahora si somos analfabetos
bíblicos, nós não teremos como ser muito útil na igreja. no vamos a tener como ser muy útiles en la Por iglesia. isso precisamos voltar para o encargo da palavra de Por Deus. eso necesitamos volver al encargo de la palabra de Agora Dios. vamos falar um pouco da terceira seção desse texto, Y ahora vamos a hablar un poco de la tercera sección de este que é do párrafo, versículo 26 ao final. que es el versículo 26 al final. E o tema aí é edificação e ordem. Y ahí el tema es edificación y orden. Ele começa no 14, de 1 a 5, falar de edificação. Comienza en el 14, del 1 al 5, a hablar de edificación. Do 6 ao 25, ele fala de entendimento. Del 6 al 25, le habla de entendimiento. E ele vai terminar esse capítulo falando de edificação e ordem. Y él va a terminar este capítulo hablando de edificación y orden. Quando você tem um prédio bem construído, Cuando usted tiene un lugar bien construido, você vai encontrar edificação e ordem. usted va a encontrar edificación y orden. As coisas não estão desordenadas. Las cosas no son desordenadas. Então precisamos avançar também para esse ponto. Entonces necesitamos avanzar también para este punto. Então no 26 ele pergunta: En el 26 él pregunta, que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro tem ensino, este traz revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. ¿qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No versículo 40 ele ressalta: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Y en el 40 dice, pero hágase todo decentemente con orden. Quando um prédio está sendo construído, é preciso haver um projeto muito claro. Cuando un edificio, un lugar está siendo construido, necesita tener un proyecto bien claro. Do contrário, se transformará num caos. De lo contrario, se va a volver un caos. Cada trabalhador está levando material para o seu lado que ele acha que tem que levar. Cada trabajador va a llevar el material para el lado que él piensa que lo debe llevar. Eu cheguei numa igreja local no Brasil que tem quase 400 membros. Llegué a una iglesia local y en Brasil que tiene casi 400 hermanos. São nossos amigos por muitos anos. Son nuestros amigos por muchos años. Então eles estavam construindo um prédio, um local para a igreja se reunir. Entonces ellos estaban construyendo un local, un lugar para la iglesia Os reunirse. presbíteros foram me mostrar, Y los ancianos fueron a mostrarme. então me levaram depois às partes mais baixas, os porões lá do prédio. Y me llevaron a las partes más bajas del edificio. Aí um deles falou para mim: Uno de ellos habló para mí. Gerson, o arquiteto, falou que ia embora e não ia mais trabalhar conosco. Gerson, el arquitecto, dijo que se iba y que no iba a trabajar más con nosotros. Ele disse que não aguentaba mais. Dice que no aguantaba más. Por quê? Eu fiquei surpreso. Não é normal um arquiteto abandonar uma obra. Mas o arquiteto disse que cada vez que ele chegava no prédio tinha uma coisa diferente. El arquitecto decía que cada vez que él llegaba al edificio, ellos le tenían una cosa diferente. Porque haviam cerca de 300 opiniões diferentes. Que había cerca de 300 opiniones diferentes. Como os irmãos estavam ofertando financeiramente, Como los hermanos estaban ofrendando financieramente, eles achavam que eles tinham o direito de opinar. pensaban que tenían derecho a opinar. Então o arquiteto falou: então vocês ficam com as opiniões dos seus arquitetos, entre aspas. Entonces el arquitecto dijo, ustedes quédense con las opiniones de sus arquitectos. Então os presbíteros entenderam que era necessário ter ordem. Entonces los ancianos entendieron que era necesario tener orden. Não pode ter democracia. No puede haber una democracia. Se desculparam com o arquiteto e falou que daquele dia em diante eles iam seguir a planta conforme foi feito. Y dijeron que en adelante ellos iban a seguir con los planes que habían. Porque os pedreiros e os trabalhadores também eram os irmãos. Los constructores y los trabajadores también eran hermanos. Então isso é um exemplo, uma ilustração do que acontece com a igreja. Quando nós não temos clareza do que é o corpo de Cristo, No tenemos claridad en lo que es el cuerpo de Cristo. nós podemos até falar que sabemos o que é o corpo de Nosotros Cristo. podemos hasta decir que sabemos que es el cuerpo de Cristo. Mas quando cada um extrapola o seu lugar e quer meter a sua opinião na obra de Deus, Mas cuando cada uno se pasa de su lugar y quiere opinar acerca del cuerpo de Cristo, ele acaba querendo ser um apóstolo na igreja, ou seja, um arquiteto na igreja. entonces él termina queriendo ser un apóstol, o sea, un arquitecto. Jamais teremos o prédio construído, Y jamás vamos a terminar porque temos uma la construcción, democracia. porque tenemos es una democracia. Então é necessário ter clareza dessas coisas. Entonces es necesario tener claridad en estas A cosas. Bíblia fala de governo na igreja, La Biblia habla del gobierno, de liderança espiritual. del liderazgo, los que presiden. Se houver uma liderança fraca, Si hay un liderazgo débil, ele é muito carinhoso, él es
puede ser muy cariñoso, mas ele vai desonrar a Deus e vai honrar as pessoas. mas él va a terminar deshonrando a Dios y honrando a las E personas. vai concordar que as pessoas façam na igreja aquelas coisas que elas se sintam bem. Y ellos van a permitir que las personas hagan en la iglesia aquello en lo que ellos se sienten bien. Talvez você possa fazer isso lá na sua casa, Tal vez usted pueda hacer eso en su casa, mas na casa de Deus não. mas en la casa de Dios no. E mesmo na sua casa vai ter que ter acordo, vai ter que ter um bom acordo com a Dona Maria. Y aún en su casa usted va a tener que tener un buen acuerdo con su esposa. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Às vezes nós queremos ordem na nossa casa, mas na igreja nós concordamos com a desordem. Y a veces nosotros queremos tener orden en nuestra casa, pero permitimos el desorden en la iglesia. Então a igreja em Corinto tinha um problema de desordem. Entonces la iglesia de Corintio tenía problemas de desorden. No culto da ceia, alguns ficavam embriagados, outros tinham fome. En el culto de la cena algunos quedaban embriagados y otros con hambre. A palavra-chave para os coríntios não era edificação, mas era exibição. La palabra clave para los corintios no era edificación, sino era exhibición. Então era necessário ter uma liderança firme. Entonces era necesario tener un liderazgo firme. Tem uma história do D.L. Moody muito interessante. Tenemos una historia de D.L. Moody muy interesante. Uma vez ele estava dirigindo um culto da igreja, reunião da igreja, Una vez él estaba dirigiendo una reunión de la iglesia e ele pediu a um homem para orar. y él pidió a un hermano para orar. O homem então aproveitou a oportunidade, começou a orar e estendeu longamente a sua oração. Y el hombre tomó la oportunidad y comenzó a orar bien largo. Parece que não ia terminar nunca. Parece que nunca iba a terminar. Então Moody procurando proteger a igreja, Entonces Moody intentando proteger la iglesia. falou: irmãos, vamos cantar um hino enquanto o nosso irmão termina de orar. Entonces dijo, hermano, vamos a cantar una canción mientras nuestro hermano termina de orar. Foi a maneira sábia dele presidir a igreja, Fue la manera sabia de él presidir la iglesia, sem ofender o irmão. sin ofenderla. Mas ele corrigiu o irmão. Mas él corrigió al hermano. Se não tivermos alguém que presida a reunião Si no tenemos personas que presidan nuestra e procure ver que as coisas sejam feitas para edificação, y busquen que las cosas sean hechas para edificación, nós vamos entrar em sentimentalismo. nosotros vamos a entrar en sentimentalismo. Pode muita coisa acontecer na hora da reunião, Y va a suceder muchas cosas en la hora de la reunión, mas no final não teremos edificação. mas al final no habrá edificación. Por isso que aqueles que presidem precisam ter muito cuidado. Por eso aquellos que presiden necesitan tener mucho cuidado. Vamos apenas olhar um pouquinho mais esse capítulo 14. Vamos apenas a leer un poco más en el capítulo 14. No que diz respeito aos profetas. Lo que dice respecto a los profetas. Versículo 29. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Claro, aqui é uma reunião de mutualidade. Claro, aquí hay una reunión de mutualidad. Sempre a base é de 2 ou 3. Siempre en la base de eso. Não é uma pessoa só que falava na igreja. No era una sola persona la que hablaba. ¿No? Quando tínhamos uma reunião de ministério da palavra, sim. Cuando tenemos una reunión del ministerio de la palabra, claro que sí. É para aqueles que têm encargo da palavra falar. Aquellos que tienen encargo de la palabra. Mas aqui nós vemos a mutualidade. Aquí vemos la mutualidad. Quando vários, se não todos, poderiam compartilhar. Cuando varios, y no todos podrían compartir. Mas a direção era seguir o Espírito Santo nas coisas que mais edificassem. Más la dirección era seguir al Espíritu Santo en aquellas cosas que más se edifican. Mas se você observar o texto, a preferência é para os profetas. Mas si usted observa el pasaje, la preferencia es para los profetas. Por quê? Porque produz maior edificação. ¿Por qué? Porque ellos producen más edificación. Todos poderiam servir com seu dom, Todos pueden servir con sus dones, mas não deveria tomar tempo com coisas que não trariam tanto entendimento. mas no se deberían preocupar con cosas que no traigan tanto entendimiento. Então poderia falar 2 ou 3 profetas Entonces podrían hablar 2 o 3 e os outros julgavam. profetas. Não é para julgar o profeta, mas a mensagem. Mas no es para juzgar al profeta, sino el mensaje. Então a mensagem ela tem que ser julgada, Entonces el mensaje necesita ser juzgado para que a igreja deve ser protegida. para que la iglesia sea protegida. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, então cale-se o primeiro e fale o segundo. Dice, 30. entonces,
si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. E no 32 ele diz: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ou seja, uma pessoa não deveria extrapolar o seu tempo. O sea, una persona no debería sobrepasarse a su tiempo. Ela não poderia estar sob o efeito de um espírito estranho. Ella no debería estar sobre el efecto de un espíritu extraño. Que alguns falam: não, quando Deus me toma eu não consigo me controlar. Porque algunos dicen, cuando Dios me toca, yo no puedo controlar. Mas o 33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Então, como Paulo é claro com esses ensinamentos? Entonces, se da cuenta como Pablo es de claro en estos enseñanzas. Quando surgirem assuntos confusos na reunião da igreja, Cuando vienen asuntos confusos en la reunión de Dios, ainda que alguém tenha a convicção que ele está falando como um profeta, aunque la persona tenga convicción de que está hablando como un profeta, por isso, nessa hora é preciso haver presbíteros na igreja. por eso en esa hora necesitamos ancianos en la iglesia. Então pode se levantar: amado irmão. Entonces se pueden levantar y decir, amado hermano. Claro, se ele for um irmão. Claro, si es un hermano. Porque às vezes vem pessoas de fora, nós não sabemos se são irmãos. Claro, yo diré personas de afuera que no saben si son hermanos. Acerca desse assunto, nós podemos conversar à parte entre nós. Acerca de ese asunto podemos conversar aparte entre nosotros. Na verdade, na igreja, quando chegarem pessoas de fora que não temos referência, La verdad, en la iglesia, cuando llegan personas de afuera que no tenemos referencia, nunca deve ser recebido primeiramente na reunião da igreja. nunca debería de ser recibido primeramente en la reunión de iglesia. Aqueles que são líderes espirituais Aquellos que son líderes espirituales devem fazer com essas pessoas o que você faz lá na sua casa. deben ser con esas personas lo que hacen en su casa. Você não coloca uma pessoa estranha dentro da sua casa. No colocan a una persona extraña dentro de su casa, Você vai conversar com ela lá fora. va a conversar con ella afuera. Vai vir uma referência de onde ela veio. Hay una referencia de donde ella viene. Você tem um risco muito grande de colocar um estranho dentro da sua casa. Tenemos un riesgo muy grande de recibir. Mas quando a igreja não tem o papel do governo, o serviço do governo com clareza, Cuando la iglesia no tiene con claridad servicio del gobierno, então coloca a igreja em risco. coloca a la iglesia en Vocês peligro. estão me entendendo? Amén. É dessas coisas que Paulo também está falando. Esas cosas que Pablo está hablando también. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam em sujeição, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, que perguntem em casa aos seus próprios maridos. Pues que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Lembre-se que a igreja de Corinto tinha muita confusão. Recuerden que la iglesia en Corinto tenía mucha confusión. Às vezes tinha um irmão falando A veces tenía un hermano e uma hablando, mulher se levantava e interrompia ele. y una mujer se levantaba y lo interrumpía. Eu não estou entendendo o que você está falando. Yo no estoy entendiendo lo que se está hablando. Então Paulo está falando: não é decente você fazer isso. Entonces Pablo está diciendo, no es decente que usted haga eso. Então Paulo está apontando duas direções. Pablo está apuntando en dos direcciones. Primeiro, a mulher tem que respeitar os homens da igreja. Primero, la mujer tiene que respetar a los hombres. en la E iglesia. segundo, ela deve respeitar o seu marido perguntando isso em casa para ele. Y segundo, ya debe respetar a su marido preguntando en casa a él. É uma maneira também de levar os maridos a compartilhar a palavra com a sua esposa. Y la manera también de que los maridos comiencen a enseñar la palabra a sus esposas. Claro, existia uma linha muito forte que ensinava que as mulheres são proibidas, inclusive, de orar na igreja. Claro, existen líneas muy fuertes, aún algunos han prohibido que las mujeres oren en la iglesia. Mas não é isso que Paulo está falando. Pero no es eso lo que Pablo está hablando. Porque no capítulo 11 ele vai dizer: Porque en el capítulo 11 él va a decir, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Então ele está dizendo que a mulher pode orar e profetizar. Amén. Diciendo que la mujer puede orar y profetizar. Mas o que Paulo está dizendo que a mulher esteja calada, Mas cuando Pablo está diciendo que la mujer se quede callada, duas coisas precisamos observar. dos cosas necesitamos observar. Existem eruditos assim de muito respeito, Existen eruditos, eruditos de mucho respeto. que eles mostram que no grego está dizendo as suas mulheres estejam caladas. Ellos muestran que en el griego está diciendo que sus mujeres queden calladas. Ou seja, as mulheres da igreja em Corinto estavam em desordem. O sea, las mujeres de la iglesia de Corinto estaban en un desorden. E quando diz que estejam caladas, Cuando dicen que estén a calladas, palavra no original é que não fale como alguém que tem a última palavra, ou palavra de autoridade. la
palabra en el griego quiere decir que no hablen como alguien que tiene la última palabra, o sea, que no hablen con autoridad. O ensinamento de autoridade pertencia aos presbíteros da igreja, La enseñanza autoritativa pertenecía a los ancianos de la iglesia, aos mestres profetas da a igreja. los maestros, a los profetas. Mas no tocante a compartilhar o que cada um ganhou da palavra, da sua experiência com Deus, Más en lo tocante a compartir lo que cada uno ganó de la palabra con su experiencia. quando é uma reunião de mutualidade Cuando es una reunión de mutualidad, e tem gente presidindo com maturidade, tiene personas liderando y presidiendo con então madurez. tanto os homens como as mulheres podem compartilhar. Entonces, tanto los hombres como las mujeres pueden compartir. É disso que Paulo está falando. Es esto que Pablo está hablando. Mas ele está corrigindo uma desordem que tinha na igreja. Mas él está corrigiendo un desorden que hay. Porque as mulheres queriam assumir a liderança espiritual. Las mujeres quieren asumir el liderazgo espiritual. Então, se você olhar o contexto, Entonces, si usted mira el contexto, ele está trazendo essa disciplina sobre a igreja. él está trayendo esta disciplina sobre E a gente precisa falar um pouco disso. Y nosotros necesitamos hablar un poco de eso. Porque nós temos dois extremos hoje. Porque nosotros tenemos dos extremos. As mulheres estão caladas e o Espírito Santo que habita nelas não pode servir a igreja. Porque las mujeres están calladas y el Espíritu Santo que habita en ellas no puede hablar en la iglesia. Ou, ao outro extremo, O el otro extremo, existe um empoderamento feminino. existe el empoderamiento de la mujer. Igrejas que são conduzidas pelas profecias das mulheres Iglesias que son conducidas por profecías de mujeres. ou pelo ministério pastoral como um cargo, um posto da igreja. O que están siendo conducidas por el ministerio pastoral femenino en la iglesia. E essas duas posições são heresias e são extremos. Y esas dos posiciones son herejías y E extremos. nós precisamos de ordem na igreja. Nosotros necesitamos entrar en el orden de la iglesia. Então ele vai perguntar, por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Verso 36. Si acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado. Porque eles reivindicavam essa prerrogativa, Ellos reivindicaban esta prerrogativa, especialmente as mulheres. especialmente las mujeres. Dava a entender, não, nós temos a palavra, não precisamos nem sequer de Paulo. Ellos daban a entender, no, es que nosotros tenemos la palabra, ni siquiera necesitamos de Pablo. Mas lembre-se do capítulo 12, verso 27 em diante. Recuerda el capítulo 12, verso 27 em diante. Deus colocou na igreja, ou seja, toda a igreja, Dios colocó en la iglesia, o sea, en toda la iglesia, primeiramente apóstolos, primeramente apóstoles, em segundo lugar profetas, en segundo lugar em profetas, terceiro lugar mestres. en tercer lugar Ou maestros, seja, que enquanto as igrejas locais elas têm a sua liderança local, o sea, en cuanto a las iglesias locales tienen un liderazgo local, existiam os apóstolos que serviam as igrejas. existían los apóstoles que servían a las iglesias, Eles não se assenhoravam da igreja local, ellos no se enseñoreaban de las iglesias nem locales, interferiam no governo da igreja, ni interferían en el gobierno, mas zelavam pela palavra. más velaban por la palabra, Então eles corrigiam os desequilíbrios. entonces corregían los É desequilibrios. claro que quando a liderança local saía do caminho, Es claro que cuando el liderazgo local salía del camino, eles então tinham a responsabilidade de colocar as coisas em ordem. ellos tenían la responsabilidad de colocar las cosas en Então orden. eles eram os serventes das igrejas locais. Ellos eran sirvientes de las iglesias. Lembre-se, não era uma posição hierárquica. Recuerden, no es una posición jerárquica. Eles realmente eram cooperadores dos irmãos. Ellos realmente eran cooperadores de los Não eram controladores dos irmãos. no eran controladores. Eram companheiros que serviam. Eran compañeros que servían. Mas nós precisamos disso hoje. Bueno, nosotros necesitamos de Porque eso. quando a gente fica sozinho, Y cuando las personas quedan solas, é como uma parede que às vezes está saindo do lugar. es como una pared que se está saliendo del A lugar. gente acha que está tudo bem. Las personas piensan que está todo bien. Quando vem alguém de fora, Pero cuando viene alguien de afuera, se ele é experimentado naquilo, si él tiene experiencia en então ele eso, pode nos ajudar a colocar as coisas no lugar. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês, e se alguém o ignorar, será ignorado. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíba os que falam em línguas. así que hermanos, procurad profetizar y valentía es el que habla en lenguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Pero hágase todo decentemente y con orden. Procurem profetizar. Busquen profetizar. Procurem priorizar a palavra de Deus. Busquen priorizar la palabra de
de Dios. Então, se nós tivermos ministério da palavra, Entonces, si no tenemos el ministerio de la palabra, e isso for tão intenso entre nós, si eso no fuera intenso entre nosotros, se isso for intenso entre si nós, eso es intenso entre nosotros, então todos nós seremos constituídos pela palavra e aperfeiçoados para o serviço. entonces todos seremos constituidos y perfeccionados por la palabra para el servicio. Todos nós poderemos servir o Senhor. Todos podremos servir. A obra de Deus vai poder multiplicar. La obra de Dios va a multiplicar. E as nossas reuniões serão construtivas. Veremos que estamos como construindo um templo. E cada vez que nos congregamos, estamos subindo um pouco mais. Cada vez que nos reunimos estamos creciendo. A palavra de Deus está prosperando entre La nós. palabra de Dios estará prosperando entre nosotros. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Amém.